Olá, minha gente linda e maravilhosa. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Aqui é a Elda Costa, aqui do canal Jovens Amados por Deus. E eu dei uma sumidinha, né? Mas eu sempre volto para estar aqui com vocês. O que veio no meu coração hoje para esse vídeo é falar sobre cura divina. A cura que vem do alto, sobre a cura que só vem do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. E eu queria aqui compartilhar com você alguns testemunhos meus, algumas experiências de cura que eu tive com o Senhor Jesus, alguns momentos que aconteceram alguns anos atrás, e eu queria aqui compartilhar com vocês essas experiências para com certeza edificar a sua vida, trazer esperança para a sua alma, que há sim um socorro que vem do céu. Há sim uma cura, um livramento, uma salvação que vem do alto. Nessa quarentena, né, o que estamos precisando nesse momento, falar de ouvir sobre esperança, sobre o amor de Deus, sobre aquilo que pode nos edificar. Então, quanto mais a gente puder compartilhar coisa que nos edifique nesse momento difícil, melhor. Nada está perdido, por mais que estejamos aí atravessando um momento difícil, um momento conturbado, que não venhamos esquecer que temos um Deus, temos um Pai, temos o Espírito Santo Consolador do nosso lado, que essa reflexão, que essa conversa aqui traga esperança ao seu coração e paz para a sua alma. Deixando aqui o teu joinha, tá? E deixando o teu comentário no final desse vídeo. E quem sabe me ajudar aí deixando sugestão de vídeos para que a gente venha gravar outros temas e trazer aqui para o nosso canal, tá certo? Então vamos lá começar esse vídeo? Vem comigo! Antes de eu aqui iniciar, né, falando dos meus testemunhos, falando de algumas experiências de cura que eu recebi do Senhor, eu queria aqui compartilhar com você algumas passagens bíblicas, certo? Que falam da cura do Senhor. E também queria te dizer algo, que a sua oração, ela tem poder. Ela pode mover o coração de Deus e a mão dele ao nosso favor. Assim como Deus foi capaz de dar o seu único filho para morrer por você, Ele é fiel para continuar te amando. Ele é fiel para continuar cuidando de você. Ele é fiel para continuar te sustentando até o fim da sua vida. E principalmente estar com você em cada momento, em cada situação. E eu creio que da mesma forma que Ele está do meu lado, atravessando esse momento difícil, esse momento que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, que o nosso Brasil está vivendo dessa pandemia, desse momento de quarentena, Ele está aí atravessando também com você. Então deixa eu ler um versículo pequeno aqui, que fica em Salmos, no capítulo 103, no versículo 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? Quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia. Amém? O Senhor Deus, Ele é misericordioso, tanto para perdoar todos os nossos pecados, tirar, afastar de nós e apagar todas as nossas iniquidades, se chegarmos a Ele em arrependimento, se chegarmos diante dEle de coração arrependido, daquilo que nos afasta dEle, daquilo que entristece o Espírito Santo. Então está escrito, meu amigo, que você tem o cuidado do Senhor, que você, além de ter o amor do Senhor ao seu favor, você tem o cuidado, a proteção, o favor dele que vem do alto. Por isso que a gente não venha deixar o medo nos dominar, que não venhamos deixar a angústia, a tristeza, a depressão
tomar espaço em nossa vida nesse momento. Então eu queria te dizer, eu não sei como você está aí do outro lado nesse momento. Eu não sei como, de que forma você está conseguindo atravessar esse momento difícil, esse momento de quarentena. Mas eu te garanto que se você abrir o seu coração e convidar o Senhor Jesus para atravessar com você esse momento, você estará em ótima companhia, você estará no lugar mais seguro aqui na Terra. Você estará com a pessoa mais incrível para te ajudar a superar tudo isso. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua casa ao Senhor. Entrega nesse momento a tua família ao Senhor. Entrega nesse momento a tua saúde ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará pela tua vida, amém? E um último versículo que eu queria também compartilhar com vocês, versículo pequeno, fica lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13, a partir do versículo 13, que diz assim, escuta só. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, no caso o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se tem alguém na sua casa, se tem alguém, se você aí do outro lado está sofrendo, como eu acabei de ler, faça uma oração. Tudo estiver bem, se tudo estiver alegre, se tudo estiver tranquilo, cante louvores. Por algum acaso, na sua casa, alguém da sua família ou até você mesmo se encontrar nesse momento enfermo, se daqui para frente alguém na sua casa ou você vier a pegar alguma doença ou até essa mesmo que está assolando o mundo, eu creio que o Senhor ele é fiel para preservar a nossa vida, a minha e a tua vida, porque a palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor que aqui está escrita é a boca do Senhor, é aquilo que o Senhor deixou escrito como carta viva para o nosso coração, para conhecermos quem Ele é, para sabermos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é o mesmo que operou lá no passado, na vida de cada homem de Deus que existiu aqui na Bíblia. Ele continua fiel para operar em nossas vidas hoje, para operar em nosso meio, para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa saúde, restaurar a nossa família. Talvez você possa aí pensar, mas eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de coisa que eu sei que não agrada o Senhor, se sentindo que não é digno do Senhor atender a sua oração. Tira isso da tua cabeça. Se você tiver o coração sincero diante do Senhor e se humilhar e orar, dizer o quanto você depende da proteção, o quanto você depende do Senhor, Ele é fiel para ouvir o teu clamor. Por isso, não tenha vergonha de orar pelos seus, não tenha vergonha de orar pela sua casa, não tenha vergonha de orar pela sua família, de colocar diante do Senhor a sua vida e a vida da sua família. Use a autoridade da palavra do Senhor, use a autoridade que vem de Deus. Ela está sobre você, ela está sobre a palavra e a oração que sai do seu coração e da sua boca. Por isso, creia, e como está escrito, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E eu creio que várias vezes, como aconteceu na minha vida,
de eu precisar de uma cura do Senhor, onde somente Ele poderia curar, onde somente Ele poderia fazer, e o Senhor chegar com a sua cura, e o Senhor chegar e restaurar a minha saúde, aonde não precisou algumas vezes da intervenção da mão do homem, como os médicos aqui da terra. Eu creio que o Senhor, Ele é médico dos médicos, que o seu nome está acima de todo nome aqui na terra, e que se a nossa fé estiver nele, que se recorrermos ao Senhor em tempos de angústia, o Senhor restaurará a nossa saúde, a nossa força e sarará as nossas feridas. Então, por esses dias aí de quarentena que a gente está vivendo, é um tempo de muita reflexão, na verdade, a gente ficar pensando em várias coisas, em refletir várias situações que vivemos, várias experiências que tivemos nos anos anteriores. E nesse momento que a gente tá tão sensível, né? Que a nossa saúde e a nossa vida nesse momento encontra-se tão mais dependente de Deus, que eu estive me lembrando nesse momento, nesses dias, de quantas vezes o Senhor foi fiel para comigo e para a minha casa, quantas vezes Ele me livrou de algumas enfermidades, quantas vezes Ele me curou de alguns momentos na minha saúde. Eu queria compartilhar com vocês para trazer esperança para a sua vida, para trazer esperança na sua oração, para trazer esperança no Deus que pode atender a sua oração. E referente a uma cura que eu recebi do Senhor, que marcou muito a minha vida, foi alguns anos atrás. Acredito ter sido a primeira vez de ter recebido uma cura do Senhor assim tão surpreendente, né? Que me surpreendeu e marcou a minha vida. Foi, acredito, em 2014 para 2015. Eu já estava na igreja, já estava andando nos caminhos do Senhor, mas acredito que ainda não estava tão firme no propósito e no chamado, mas estava na igreja, já tinha aceitado o Senhor Jesus, tá? Ainda estava no meu processo de libertação, no início para o meio da minha caminhada. E eu estava ainda namorando, né, com a última pessoa que eu namorei em 2014, então, e eu me lembro de estar na igreja uma noite, né, exatamente junto com a minha mãe e com esse meu ex-namorado. Estávamos assistindo um culto na minha igreja à noite, e eu lembro muito bem que algumas semanas antes desse culto nessa igreja, eu havia feito alguns exames, e um desses exames que eu fiz, ele deu uma alteração, algo que me deixou um tanto preocupada, algo que deixou eu e a minha mãe um pouco com medo, né? Um pouco pensativa. Isso só ficou entre mim e a minha mãe, eu não compartilhei com mais ninguém mesmo, ninguém, só entre eu e a minha mãe que sabia do resultado desse exame que eu havia feito. E voltando para esse dia que eu estava no culto, junto com meu ex-namorado e a minha mãe, de repente estávamos lá assistindo e foi uma noite maravilhosa e tinha uma irmã lá cheia do poder que eu nunca vi na minha vida e ela estava visitando a igreja e a minha pastora tinha dado uma oportunidade para ela dar uma saudação lá e ministrar. E até hoje eu nunca mais vi essa irmã, só a vi mesmo nessa noite e não sei o nome, não a conheço. E eu só me lembro de estar um pouco à frente assim, sentada, né, nas primeiras filas, e ela estava ministrando e estava louvando, e todo mundo estava de pé, louvando junto com ela. E de repente a gente em pé cantando, louvando, e ela lá na frente, né, no mistério, no manto, né, que ela, logo eu vi que era daquelas irmãs do manto mesmo, do prá, né, com a saia lá embaixo, toda bem estilo assembleana, irmã da canela de fogo. Gente, essa irmã do nada, sabe o que é do nada? De repente eu só vi aquela mão aqui no meu ventre. Do nada ela tocou em mim e eu abri o olho e eu fiquei olhando assim, né, pra ela. Ela ministrou a cura do Senhor no meu ventre, que o médico não ia precisar colocar a mão, que o Senhor ali estava me curando. Eu lembro ainda que meu ex-namorado fez uma cara, olhou assim pra mim, olhou pra ela, ficou sem entender, né? Eu lembro assim que eu e a minha mãe, né, entendemos ali aquele momento
que ela ministrou a cura, né? E na mesma hora eu entendi no que foi. E aquela noite foi marcante para mim, né? Lembro de que quando a gente chegou em casa, né, minha mãe ficou muito feliz, assim, comentou comigo sobre, né, daquela irmã, sobre Deus ter usado aquela irmã para ir até mim e colocar a mão no meu ventre e ministrar a cura. E alguns dias depois, eu voltei no médico e pedi um novo exame, né, daquele exame do que tinha dado a alteração. E eu lembro dele ter dito assim, você vai fazer um exame e vai dar a mesma coisa. Eu, não, mas por favor, passe novamente, eu preciso fazer um novo exame. Aí ele falou assim, tá, tudo bem. Então eu lembro dele ter me passado novamente a guia e eu fui fazer um novo exame. E, gente, quando eu cheguei até o laboratório, quem me atendeu foi um médico que eu nunca vi, quase senhor, e ele imediatamente me pediu o exame que tinha dado a alteração, né? Que ele, queria ver o exame antigo, que foi o que deu a alteração primeiro. Aí eu peguei e mostrei pra ele. Aí, na mesma hora, ele viu tudinho. E quando ele começou a fazer o segundo exame em mim, ele viu que eu não tinha mais nada. Sabe o que é nada? Quando ele estava fazendo o segundo exame e, de repente, ele olhou pra minha cara e fez assim, você tomou algum remédio? Aí eu disse, não. Você fez algum procedimento? Aí eu disse, não. Fez alguma cirurgia? Eu disse, não. Ele, minha filha, você não tem nada. Aí eu, hã? Ele, você não tem nada. Aí eu olhei assim pra ele, aí eu, glória a Deus, graças a Deus, foi o Senhor que me curou. E eu lembro dele ter dito assim, Deus? Que Deus, minha filha? Eu não acredito em Deus, não. Vocês acreditam que o médico era ateu? Aí ele, que Deus, minha filha? Aí eu fiz exatamente, doutor. Foi Deus quem me curou. Para o senhor agora ter feito o exame e não ter achado mais nada, foi o Senhor quem me curou. Aí ele fez assim, minha filha, isso aí que você tinha pode desaparecer a qualquer momento. Pois, doutor, pois eu não acredito nisso não, viu? Eu acredito que foi Deus quem me curou, porque eu estava na igreja e Deus usou uma pessoa para me dizer que estava me curando. Aí ele ficou todo assim, né? Com a cara de que não estava acreditando naquilo que eu estava dizendo. E eu lembro de ter saído daquele laboratório muito alegre, muito feliz. Porque, de fato, assim, não era algo grave, não, sabe? Isso que eu tinha não era algo grave, mas era algo que, para eu ficar curada, eu teria que fazer algum procedimento, eu teria que fazer uma cirurgia. E o Senhor, Ele foi fiel. Ele mesmo fez a cirurgia, fez o procedimento divinamente, através da mão daquela mulher. E essa foi uma experiência de cura incrível que eu tive. E assim, aquele médico ateu, ele teve que ouvir que Deus cura, que Deus existe, que Deus faz, que Deus se revela para os seus, que Deus é fiel para fazer, que Ele não é apenas só Deus, Ele é médico dos médicos, Ele está acima da medicina. Então, se Ele está acima da medicina, Ele pode curar sem intervenção, Ele pode curar sem cirurgia, Ele pode curar sem remédio. E eu me lembro também de outras vezes que eu estive algumas vezes doente aqui na minha casa, de algumas vezes acordada de madrugada, sentindo muito mal, passando muito mal, e a minha mãe pegar o óleozinho que a gente tem de unção, da unção, e ela orar, me ungir com aquele óleo da unção, que muitas vezes esse óleo a gente consegue nas igrejas, com algum pastor, com algum obreiro de alguma igreja, e a gente pedir da unção, a gente sempre enche um frasco para a gente sempre orar quando a gente precisa orar por alguém ou orar pela gente mesmo aqui em casa, quando a gente sentir algum mal, sentir alguma coisa, e a gente sempre usa esse óleo quando vai orar. Então já aconteceu várias vezes da minha mãe orar por mim quando eu sentia uma dor forte de alguma coisa, ou então quando eu estava passando mal. Aconteceu várias vezes de eu, mãe, eu não estou bem, e minha mãe orar por mim e eu começar a me sentir bem, e eu ficar bem, sabe? E aquele mal sair. Então, a nossa oração tem poder.
O Senhor, Ele é fiel para nos socorrer no momento da nossa aflição. Uma outra experiência de cura também que eu queria compartilhar com vocês, que também me veio à memória agora, foi uma vez que eu fiz um exame, foi agora há pouco, eu fiz um exame de sangue e deu uma pequena anemia. E de repente eu fiquei um pouco preocupada, eu e a minha mãe, e eu comecei, né, a me esforçar para comer direito, para me alimentar melhor e a comer umas comidas, né, que eu não sou acostumada a comer diariamente, para poder combater essa pequena anemia que eu estava. Não é que tenha dado uma anemia forte não, gente. Foi uma anemia assim um pouco alterada, um pouco leve assim, né? Querendo, né? Então, de repente, e nisso só eu e a minha mãe sabia desse meu exame que tinha dado essa pequena anemia, né? Há poucos anos atrás. Acho que tem isso uns 2 anos mais ou menos. E de repente eu estava na minha igreja, né, num culto à noite, e Deus revelou para minha pastora, vocês acreditam? De repente a gente na frente, assim, na igreja, na hora do culto, a gente assim na frente, já no final do culto, na oração final, que a minha pastora sempre chamava, né, todo mundo lá para frente para orar todo mundo junto, nessa minha igreja onde eu fazia parte, né, que hoje em dia eu estou em outra igreja, mas essa minha outra igreja que eu estava foi o lugar onde eu tive mais experiências com Deus, onde eu tive mais encontros com o Senhor. E foi também a igreja que eu passei mais tempo, né? O lugar onde eu passei 7 anos da minha caminhada com o Senhor. E nessa noite foi bem surpreendente para mim também. De repente, o Senhor usou minha pastora para me dizer que Deus estava me dando uma cura no meu sangue. E ela não sabia desse meu exame de sangue que tinha dado alterado. Só eu e minha mãe sabia. E de repente ela falou: Elda, Deus está lhe dando uma cura no seu sangue. E as palavras que ela usou ali naquele momento que ela estava ministrando a cura no meu sangue era como se Deus estivesse colocando as taxas no lugar. E foi algo muito incrível, muito forte, né? Que naquele momento eu fiquei assim, surpresa, e me lembrei, meu Deus, o meu exame de sangue deu uma pequena anemia, Senhor, obrigado, Jesus, sabe, eu fiquei ali naquele momento muito agradecida do Senhor ter se lembrado naquele momento de mim e ter ali ministrado a cura naquele momento. E vocês acreditam que depois de um tempo dessa noite, né, que o Senhor ministrou a cura no meu sangue, através da minha pastora, depois de um tempo eu precisei fazer um novo exame de sangue e de repente eu perguntei, né, doutor, veja aí esse exame de sangue, porque o meu anterior que eu fiz tinha dado uma pequena anemia. Aí o doutor olhou assim, meu novo hemograma, né, depois de um tempo desse que eu tinha feito, ele olhou assim: minha filha, seu exame de sangue está normal, você não tem anemia nenhuma. Aí eu: hã? Sério, doutor? Ele: sério. Que bom, doutor, obrigada. E, gente, eu fiquei tão agradecida novamente que, mais uma vez, o Senhor, Ele foi fiel. Mais uma vez, o Senhor chegou com a cura dEle. Mais uma vez, o Senhor, Ele foi poderoso para cumprir aquela promessa de cura na minha vida. E só Ele sabia, né, como estava. Só Ele sabia como eu estava, só Ele sabia o quanto eu estava precisando. E essa foi mais uma experiência aqui, né? Que pode te trazer esperança no Senhor, pode te trazer confiança no Deus que faz, no Deus que promete, no Deus que cumpre, no Deus que te guarda, no Deus que não tosqueneja, como tem naquela passagem do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, que é onde me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro, ele vem do alto. Confia que o Senhor é fiel para te socorrer aí onde você está, caso você precise, caso você esteja necessitando nesse momento. Outra experiência de cura também que eu queria compartilhar com vocês. Certa vez eu estava com a minha mãe, a gente estava andando lá numa avenida movimentada, né, de um comércio no centro de Paulista, que é onde eu morei, na cidade de Paulista, que fica lá perto de Recife, né, que eu sou de lá. Então, certa vez, também tem alguns anos, isso que aconteceu, uns 4 ou 5 anos mais ou menos, estava eu e a minha mãe comprando algumas coisas nessa avenida lá de Paulista, na principal de lá, onde tem várias lojas, onde é uma avenida cheia de comércio.
E eu e minha mãe estava nesse momento passando, né, dobrando uma esquina. E de repente, quando a gente chegou na esquina, minha gente, tinha tipo que um tumulto de pessoas, sabe? Várias pessoas assim, amontoadas. E a gente ficou curiosa para saber o que estava acontecendo ali. Como se tivesse várias pessoas olhando alguém no meio, como se tivesse acontecido alguma coisa com alguém ali. E muita gente estava em cima. E eu e minha mãe, né, ficou um pouco encabulada, ficou curiosa para saber o que estava acontecendo ali, naquele tumultozinho ali. Não foi um tumulto grande, não, só assim, mais ou menos umas 20 pessoas assim, amontoadas, né? E de repente eu parei assim para olhar, né, para saber o que estava acontecendo ali, né, a curiosidade, né? E quando eu vi, gente, tinha um senhor sentado num banquinho. E esse senhor, sabe, ele já tinha uma certa idade. Ele aparentava ter uns 60 anos, por aí. Um senhor mesmo. Ele estava sentado num banco em frente para uma loja, se tremendo todo, passando mal. Ele tremia, gente, ele tremia. Mas ele tremia como se ele tivesse a pressão dele. Sabe quando a pessoa tivesse com a pressão baixando? Como se tivesse para desmaiar. Pronto, e várias pessoas abanando ele. Tava com um pedaço de papelão, tentando reanimar ele. E ele, assim, ele não estava desacordado, ele estava acordado, sentado. Tinha algumas pessoas segurando ele de um lado, outras pessoas segurando ele do outro. E ele lá, tentando respirar, tentando respirar. E a gente ficou perguntando àquelas pessoas o que ele tem, porque ele tá assim. Aí tem uma pessoa que disse assim, ele tava aqui passando sozinho e de repente ele começou a passar mal e a gente sentou ele aqui e ele disse que estava voltando de um laboratório que tinha ido fazer exame. A gente acha que ele não comeu, por isso que ele tá passando mal. E a gente começou a oferecer comida para ele. Se o senhor quer uma comida, o senhor quer um lanche, o senhor deve estar com fome. Ele, não, eu não quero não, que eu já comi. E ele lá, gente, ele se tremia, ele ficava puxando o ar, querendo respirar. E de repente, gente, eu lembro que veio no meu coração aquele negócio de pedir pra manhã orar por ele. Como eu sabia, né, que a minha mãe sempre anda com óleo da unção, com óleozinho, né, da unção na bolsa para orar sempre que a gente precisa, e aquele negócio veio no meu coração, pede para tua mãe orar por ele. Aí eu olhei para a mãe e fiz, mãe, ora por ele, mãe, pega o óleo e ora por ele. Mãe fez, eu não vou orar não, Elda, pra aí que é gente, a gente tá no meio da rua. Eu, mãe, pega o óleo, mãe, porque daí, gente, eu lembrei naquele momento de todas as vezes, de várias vezes da minha mãe ter orado por mim, sabe, de pegar o óleo, me ungir e aquele mal que eu estava sentindo passar. E por que não? Aquele homem não podia também ser curado naquele momento. Aquele negócio veio, mãe, vai, mãe, ora por ele. Naquele momento, mãe ficou sem querer orar, gente. Mas, de repente, ela, tá bom, pegue aí o óleo. De repente, ela abriu a bolsa, pegou o óleozinho, passou na mão, chamou, clamou o Senhor Jesus e ungiu aquele homem, orou por ele, no meio da rua, na frente de todo mundo que estava ali em cima dele, acudindo. Mãe fé, afasta um pouquinho, e de repente todo mundo, minha gente, parou para ver mãe orando por aquele homem, por aquele senhor. E de repente, gente, enquanto a minha mãe ungia ele, orava por ele, clamava o sangue de Jesus e ministrava a cura, e eu ali intercedendo, gente, de repente aquele homem parou de se tremer. De repente, aquele homem, ele voltou ao normal. De repente, ele parou assim e ficou, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. De repente, gente, ele ficou normal. Glórias a Deus, não foi eu, não foi a minha mãe, mas eu creio que foi o Senhor, o poder da oração ali. O Senhor Jesus, ele teve misericórdia daquele homem. O Senhor Jesus, através da nossa vida, foi fiel para chegar na vida daquele homem e não deixar acontecer algo pior. E de repente, gente, aquele homem ficou curado. De repente, aquele homem ficou bem, ficou são. Aquele tremor que ele estava sentindo, aquele mal que ele estava sentindo, o ar que ele estava puxando, de repente ele voltou ao normal e todo mundo ficou, glória a Deus, moça, a senhora é um anjo que passou aqui, foi Deus que viu a senhora. Todo mundo ficou, sabe,
agradecendo manhã, porque manhã orou por ele e agradeceu a gente. Aí a gente ficou dizendo para ele: moço, quer que a gente chame a sua esposa? O senhor tem filha? O senhor tem alguém para a gente ligar para vir buscar o senhor? Aí ele disse que a filha dele já estava indo buscar ele. E, se eu não me engano, parece que ele era da igreja. Ele disse pra gente ali que era da igreja, que era da Assembleia. E que Deus tinha curado ele. Ele começou a agradecer. Obrigado. Foi uma experiência que não saiu da minha mente essa tarde, né? Foi uma experiência que o Senhor chegou. E eu creio que nesse momento de pandemia que estamos passando, nesse momento de quarentena que estamos todo mundo vivendo, eu creio que vamos contar os milagres. Que teremos muitos milagres para contar. Eu creio que grandes serão os testemunhos, grandes serão as experiências com Deus que vamos ter e vamos compartilhar para muita gente. Se você crer aí no Senhor e orar ao Senhor, clamando por uma cura, por um milagre, ou para a sua vida, ou para algum dos seus, você terá o seu testemunho, você terá a sua experiência de cura com o Senhor, você terá o seu testemunho para compartilhar e alcançar outras vidas e levar esperança para outras pessoas que estejam precisando nesse momento. Por isso, que existe um Deus nos céus que não nos nega o seu favor, que não nos desampara, que não esquece de nós. É como tem lá na sua palavra: pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, mas ainda assim, se ela vier a esquecer do seu filho que mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que ele te tem gravado na palma da mão dele. Por isso, confia nesse amor. As experiências que eu tenho vivido com Deus, o Senhor tem colocado no meu coração, que não é só para guardar para mim, não. Eu desejo continuar sendo testemunhas dos feitos do Senhor. Eu desejo continuar tendo experiências com Deus, mais e mais, experiências maravilhosas, experiências para que pessoas venham conhecê-lo mais e mais. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar só o último versículo, que o Senhor também falou muito ao meu coração quando eu li por esses dias, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 18, que é o versículo 14, que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então, o Senhor, ele diz assim pra gente, que se você estiver com o seu espírito fortalecido no Senhor, nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhuma doença é capaz de te destruir. Não é capaz de prevalecer. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Está querendo dizer aqui que se o seu espírito estiver fraco, se o teu espírito ele não estiver firme no Senhor, o teu corpo não aguenta. O teu corpo, a tua alma, ela pode fraquejar, ela pode não aguentar. Por isso, nesse provérbio, nesse livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria de Deus para as nossas vidas, ele precisa estar alimentado na palavra, ele precisa estar alimentado com as coisas do céu, com as coisas do reino, com o Espírito Santo Consolador, que aí sim a nossa alma ela conseguirá resistir àquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de medo que pode querer nos assolar. E também, principalmente, o corpo, que é a nossa carne, consequentemente ela será mais forte, consequentemente ela resistirá ao inimigo das nossas almas, ela resistirá a qualquer doença, ela resistirá a qualquer enfermidade, porque aquilo que mais alimentamos é aquilo que mais cresce. Como temos conseguido alimentar o nosso espírito? Será que estamos conseguindo mais alimentar a alma e o corpo do que o nosso próprio espírito? Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento todos os dias para continuar de pé, assim como nossa alma também, ela tem as suas necessidades, o nosso espírito também, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser
fortalecido. E a única forma de alimentarmos o Espírito é através da palavra, é através das coisas do reino. Então, pessoal, diante de tudo isso que vocês ouviram, caso vocês necessitem nesse momento de um socorro do Senhor, de uma providência, de uma intervenção do Senhor, para de repente o Senhor curar a sua vida, te curar de alguma enfermidade ou curar alguém da sua família, ore. Se achegue ao Senhor em oração. Talvez você pode pensar aí que não tem as palavras certas, que não tem as palavras bonitas, que não sabe orar. E talvez pode até pensar, mas eu não tenho esse óleo aí que essa menina falou, esse óleo da unção, eu não tenho como conseguir. Tira da cabeça que você para orar precisa ter esse óleo, que você para orar precisa ter palavras bonitas. Não, de jeito nenhum. Eu quero aqui, com tudo isso que eu falei, deixar a principal mensagem, que a sua oração e a sua fé nesse momento difícil é a sua maior arma contra o mal, é a sua maior arma contra as enfermidades, contra o inimigo. Por isso, eu te encorajo a usar a fé, a usar a sua simples oração e clamar o nome do Senhor caso esteja precisando de uma cura. Apresente as suas mãos aos céus e peça para que o Senhor venha ungir as suas mãos, para que o Senhor venha curar através das suas mãos, para que o Espírito de Deus te encha de autoridade. E através das suas mãos você pode impor sobre a enfermidade, você pode colocar as suas mãos sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de alguém que está precisando nesse momento de uma cura e clamar o nome do Senhor, pedir ao Senhor em oração que o Senhor venha e traga a cura no poder do sangue de Jesus. E clame no nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder. Nesse nome há poder. E declare a cura no nome de Jesus. Declare a restauração no nome de Jesus. Declare a restituição da saúde no nome de Jesus. E que através da sua vida, eu oro para que o Senhor venha fazer milagres. Eu oro para que o Senhor venha operar das maravilhas do céu através de você. E que tudo aquilo que não vem do Senhor venha cair por terra através da tua oração. Amém? Então creia que o Senhor, Ele é fiel para fazer. E é isso que eu queria deixar para vocês. Uma palavra de força, de ânimo, de renovo, de edificação e principalmente de esperança. E se você não se inscreveu ainda e nem deixou o teu like, faz isso agora, tá? E já fica aí ligadinho nos próximos vídeos que a gente vai liberar. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Cheiro no coração. Tchau, tchau.